Olá, eu sou Mayra Oliveira, aluna do curso de Graduação em Nutrição, e hoje nesse vídeo vou falar um pouco sobre o trabalho de título Análise da composição nutricional da polpa de Passiflora maliformes cultivado no Cerrado brasileiro, sob orientação da professora Lívia de Lacerda de Oliveira. Inicialmente, a gente sabe que o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e que ele ocupa cerca de 23% do território brasileiro, e que nele há uma certa diversidade de frutos, né? E a gente traz o destaque para o maracujá, que inclusive existem espécies oriundas dele, né? Do Cerrado. E o Brasil, além de tudo, é líder, né, na variedade de passifloras, na produção e no consumo do maracujá, e alguns pesquisadores vêm explorando esse potencial comercial e adaptativo de alguns maracujás silvestres, né, que não são oriundos aqui do território brasileiro, e sendo um exemplo deles, é a variedade que eu escolhi para minha pesquisa, né, que é Passiflora maliformes, ou em muitas regiões comercializada e conhecida como maracujá maçã ou cholupa. Aí a gente tem a Rede Pacitec e a Embrapa Cerrados, né, que investem nessas investigações, que buscam entender, né, fazer melhorias genéticas, caracterização, conservação e adaptação da planta aqui no Cerrado, né, e a ausência de registros, né, na literatura sobre as propriedades fisicoquímicas da Passiflora maliformes cultivada aqui no Cerrado. E para isso, o objetivo da minha pesquisa foi analisar a composição nutricional da polpa de Passiflora maliformes em duas formas de processamento: a polpa com e sem semente. Para isso, né, foi utilizadas as instalações dos laboratórios de análise de alimentos da Faculdade de Saúde, da UNB, e do Laboratório de Bromatologia e Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, também da UNB. As amostras da polpa com e sem semente foram feitas em triplicata, os experimentos foram feitos em triplicatas, e esses frutos foram oriundos do campo experimental da Embrapa Cerrados, né, e foram cedidos pela Rede Pacitec. Para isso, né, foram determinados os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos, e posteriormente, inclusive através de todos esses métodos que vocês estão vendo entre parênteses, e depois, né, dessas análises, dos experimentos, foi realizada a análise estatística através do teste T-Student no Excel, considerando o P menor que 0,05 para indicar a diferença estatisticamente significativa. E com isso, a gente tem aqui diferenças estatisticamente significativas para umidade, cinzas, proteínas e lipídios, né? A gente vê que a umidade, inclusive só um adendo, a umidade ela foi o único experimento que nós fizemos em base fresca, né? Todos os demais em base seca. A gente vê que os valores de cinzas, tanto para a amostra com sementes e sem sementes, são valores muito parecidos, e para as proteínas e lipídios, a gente vê que para as proteínas, a polpa com semente teve uma média maior, né, de 7,36 gramas a cada 100 gramas de polpa, e o mesmo aconteceu nos lipídios, né, onde a gente vê uma quantidade maior, relativamente maior na média, na polpa de Passiflora maliforme com semente, né? E para os carboidratos, a gente vê que, mais uma vez, também o percentual de teor de carboidratos na polpa com semente foi um pouco maior em relação à polpa sem sementes. Aí aqui são todas essas informações que eu acabei de informar, né? Que houveram diferenças estatisticamente significativas tanto nos teores de umidade, cinzas, proteínas e também lipídios, né? E vale ressaltar, mais uma vez, que essas diferenças elas foram determinadas com P sendo menor que 0,05, sendo o critério, né, para demonstrar diferenças estatisticamente significativas. E com isso, né, a gente vê que, em relação à Passiflora edulis, que é aquela passiflora que nós encontramos normalmente no mercado, né, aquele maracujá amarelinho, maiorzinho, que é comum, é rotineiro encontrar nos supermercados brasileiros, né? A gente encontra, né, quando comparado aos valores que estão disponíveis na tabela brasileira de composição dos alimentos da Universidade de São Paulo, semelhanças, né, nos valores de umidade, proteínas, cinzas e lipídios, né, e quantidades superiores de carboidratos da Passiflora maliformes em relação à Passiflora edulis, né? A gente vê também que a polpa sem sementes da Passiflora maliformes é a mais próxima no teor de carboidrato da Passiflora edulis. Os teores de lipídios
né, na polpa com sementes, são superiores à Passiflora edulis em base seca, que é o valor que nós encontramos na TBCA, e também fica essa necessidade, né, de mais estudos para avaliar a interferência dessas sementes na composição nutricional da polpa da Passiflora maliformes. Então é isso, muito obrigada pela atenção, essas são as minhas referências, e um bom dia, boa tarde ou boa noite.